irmão, minha irmã, aqui estou outra vez. Você me procura no seu televisor e nos encontramos para a leitura orante da palavra deste domingo, 7 de novembro. No Brasil, é o dia de Todos os Santos, é uma solenidade. No calendário da igreja é 1º de novembro. Por razões práticas, no Brasil se transferiu para 7 de novembro, de maneira que mais católicos possam celebrar este dia dentro da sua casa, isto é, o templo, e celebrar a Eucaristia, participar, concelebrar, digamos assim, da Eucaristia neste dia. O Evangelho é sempre na festa de Todos os Santos, é Mateus 5, 1 a 12. Conhecidas as bem-aventuranças. Vamos até ele. Vendo Jesus as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e pôs-se a falar e os ensinava dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos lá. Todos os santos. Quem é santo? Em outras circunstâncias, tomei esse tema e essa pergunta. Santo não é aquele beatão ou beatinha, ou aquela pessoa irrepreensível que nunca erra. Não é desta santidade que o evangelista fala. Então, quem é? Paulo, quando escrevia aos seus, em algumas das epístolas, encontramos lá, Paulo, apóstolo, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em Éfeso. Os primeiros cristãos chamavam de santos aqueles que seguiam Jesus. Deus é santo. Santo é aquele que integra na sua existência e no seu modo de ser algumas características que são do próprio Deus. Deus é misericordioso. Quem é santo também interpreta pessoas e situações a partir da misericórdia de Deus. Deus é paz. Os santos promovem a paz. Deus é solidário com quem sofre.
Santidade não é o perfeito, santo não é o perfeito que não erra, mas aquele que diante da dor do outro se comove e se move. São os traços de Deus, entre outros. Então, vendo ele as multidões, subiu a montanha. O monte não é apenas um acidente geográfico. Ele poderia falar aos discípulos também desde a planície. Aliás, Lucas informa isso. Não é a montanha ou a planície que define a qualidade das palavras de Jesus. Mas então por que o evangelista subiu ao monte? Porque o monte, naquela época, era tido como o lugar do diálogo com Deus. Quem queria orar, era comum subir a uma elevação. Isto é, para o leitor, os discípulos se aproximaram dele, lá no monte. Quando os discípulos se aproximam do Senhor para ouvi-lo, e o procuram no monte, o monte é o lugar do encontro com Deus. Ao ouvir as palavras do Senhor Jesus, o encontro com Deus se realiza. Estamos falando de santidade. Quem ouve, acolhe a pessoa, não apenas as ideias. Ao acolher a pessoa de Jesus, assim interpreta a igreja, eles integram neles mesmos a santidade de Deus. Felizes ou bem-aventurados, conforme a tradução. O que é esta expressão? Nós poderíamos, até na nossa língua, no português dizemos: quão afortunado é aquela pessoa, porque choveu na sua terra, digamos assim. Quão afortunado é que você, porque tem saúde. Quão afortunado é você, porque conseguiu o que queria, enfim. Afortunado, graça, título, maravilhamento. Vamos chamar de feliz. Quem sonha com dinheiro e vê alguém com dinheiro vai dizer: você é afortunado. Quem sonha com fama vai encontrar alguém famoso e vai dizer: você é afortunado, é famoso. Aqui são afortunados segundo a perspectiva de Deus. Não a perspectiva da fama ou segundo a perspectiva do cifrão, do dinheiro, mas segundo a perspectiva de Deus. Então, pessoas afortunadas diante de Deus são aqueles pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é pobre no espírito? Já se disse de tudo sobre esta expressão. Pobre, o espírito é aquela parte da própria pessoa na antropologia da época que faz suas escolhas. É quem escolhe não ter outras fortunas senão Deus. Por isso, deles é o reino dos céus. Tem Deus por rei. Há outros cujo espírito está tomado por cifrão. Tem cifrão por rei. Outros cujo espírito está tomado por fama, ambições, tem ambições por rei. São felizes ou têm as fortunas de Deus aqueles que querem se deixar plenos da presença de Deus. Os mansos, porque herdarão a terra. Era uma região de muita violência, de muitos confrontos, de muitos conflitos. Tão urgente que é a mansidão no nosso tempo, porque por pouca coisa se briga muito. Por razões políticas, por razões esportivas, por razões de disputas de qualquer ordem. Herdarão a terra.
porque Deus, soberano sobre a história, oferecerá aos que adotam a mansidão como critério, porque é Deus, o Senhor, de cada passo palmeado pela humanidade na história. Felizes os aflitos, serão consolados. Como pode um aflito ser feliz? Está aflito, está ferido, está angustiado. São felizes ou são afortunados porque serão consolados. Não porque a aflição é motivo de felicidade, mas porque Deus se aproxima com sua consolação daqueles que experimentam a fraqueza e a dor. Nem fala a causa da aflição. Onde há sofridos, eis que Deus se compadece e se avizinha para consolar. Serão consolados na voz passiva. Estes são os santos, os que experimentarão em si os carinhos de Deus. E vale o mesmo para os que têm fome e sede de justiça. Fome, sede. Uma pessoa com fome e com sede pode até morrer. Fome e sede de justiça. Não se trata da justiça no sentido jurídico, mas aquela justiça que procede de Deus, que interpreta com compaixão pessoas e situações. Estes vivem para exercerem sua compaixão. Os misericordiosos, miséria, cordés coração, porque interpreta com o coração a miséria do outro, não com juízos e julgamentos. Puros de coração, não tem nenhuma outra intenção, nenhuma falsidade. É verdade. O que pensam, o que sentem, o que falam, o que manifestam. O falar exterior retrata uma motivação interior. Então são puros, verão a Deus, contemplarão Deus. Deus se deixa ver lá onde os puros contemplam. E os perseguidos por causa da justiça, os cristãos eram perseguidos. Na época do escrito havia perseguições. São perseguidos por causa da justiça. Perseguidos porque Jesus Cristo é a justiça de Deus. Perseguidos porque são cristãos. Estes são os santos. Não porque não erram, mas porque conferem sentido às suas vidas a partir de Jesus. Esta santidade é o que a Igreja quer nos propor. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, vamos à oração. Nesse domingo, 7 de novembro, aqui no Brasil, como já explicado há pouco, celebra-se a festa litúrgica de Todos os Santos. Como mencionei há pouco, santo não é aquela figura com comportamentos de uma religiosidade assinalada por formas celestiais de expressão, não. Ou de uma espécie de piedade artificial, longe disso.
Santo é aquele e é aquela pessoa cujos traços humanos retratam características de Deus. Deus bom, Deus misericordioso, Deus verdadeiro, Deus compassivo, Deus solidário. Foi isso que Jesus revelou da santidade de Deus. Vamos então para orar, agora é um momento orante. Vamos nos colocar numa posição que favoreça o recolhimento. E vamos imaginar estar em diálogo com o Senhor Jesus, mas antes predisponhamos a nossa interioridade a um diálogo profundo, mais denso de nós mesmos, no diálogo com o Senhor. Feche os olhos, por favor. Respire profundamente uma primeira vez, sem pressa. Já é assim que fazemos muitas vezes. Aliás, sempre que temos a leitura orante, com os olhos fechados, tente sentir a sua fronte, a sua testa, sem tocar nela. É preciso concentração para isso. Sua nuca agora. Tente sentir o seu peito, o tórax e dentro dele, dentro do peito, o coração a bater. Concentre-se aí. E agora juntos, novo passo, eu e você. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco. Hoje podemos até um pequeno estribilho. Cantado. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. A nossa inteligência vem iluminar, os nossos sentimentos vêm iluminar, a nossa oração vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. É uma oração cantada. Agora vamos imaginar as cenas, há pouco proclamadas, há pouco lidas, explicadas. Jesus subiu a montanha. Não era uma montanha elevada, distante. Montanha, lugar de encontro com Deus. Buscou um lugar para poder rezar. E lá foram os discípulos, foram com ele. Sentou-se o Senhor, atitude do Mestre. Vamos imaginar o Senhor sentado em algum lugar que favoreça, lá na montanha, alguma pedra maior, os discípulos por perto. E ele se põe a falar. Podemos até imaginar a brisa suave que bate em seu rosto e ele a falar. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os aflitos. Vamos tentar ouvir. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados ou afortunados, felizes, ou levam consigo as alegrias de Deus, os misericordiosos.
vão levar consigo, bem-aventurados, as alegrias de Deus, os puros de coração, os que promovem a paz, a mesma coisa, os perseguidos. Estes portam consigo as bem-aventuranças ou os reconhecimentos de Deus. Não porque são sempre bons, não porque nunca erram, mas porque em suas vidas vivem, ou suas vidas retratam algumas características de Deus. E o Senhor está a falar. Os discípulos se entreolham e depois olham para Ele. Nunca tinham ouvido falar de Deus daquele modo. O que sabiam e o que ouviam era um esquema enorme e longo de regras. Regras com normas, com permissões e com proibições. Alguém está a falar de Deus de outro modo. E logo a seguir, o nome de Deus é Pai. Vamos observar o Senhor que fala. Bem-aventurados. E lá estão eles, maravilhados, fascinados. Agora vamos nos colocar lá naquele cenário, como se fôssemos um de nós. Todos nós temos traços nobres de santidade e limitações fortes, mas queremos ouvir, queremos nos deixar olhar pelo Senhor, e Ele olha para mim, Ele olha para você. E bem-aventurados os que são pobres em espírito, despojados de vaidades, de falsas verdades, de ambições. E o Senhor olha para mim, quase que percebe dentro de mim que há também ambições que estão ocupando o lugar de Deus, que há também vaidades ou egocentrismos ou vícios. Ele fala das bem-aventuranças, mas não me condena. Quase a dizer, em vez de ter o cifrão, o vício ou caprichos por rei, Ele fala sem me condenar e me olha como filho de um Deus amoroso. Quase a dizer que há partes dentro de mim, da minha interioridade, do meu espírito, na qual não é Deus o Rei, nas quais não é Deus o Rei. Há rancores, ambições, amarguras, frustrações não vencidas e vaidades que empobrecem a minha capacidade de amar. Mas Ele continua a olhar para mim e dizer: quem tem um espírito humilde leva consigo as fortunas de Deus. Os mansos. Ele fala para mim, até pronuncia o meu nome. E quem sabe até percebe as minhas indignações e os meus rancores. Mas vão herdar a terra, não os rancorosos ou os ambiciosos, mas aqueles que são capazes de olhar pessoas e situações com os critérios que não são os próprios direitos ou os próprios méritos. Os aflitos. Está falando para discípulos.
O que há de nobre, de afortunado, de felicidade na aflição, não é a aflição, mas é o consolo de Deus que será aproximado mediante quem ou mediante a voz e a palavra do Senhor. Ele olha para mim, quase a perguntar a mim quais são as suas aflições. E talvez me recomende: haverá os consolos de Deus. Os misericordiosos, é até possível que o Senhor olhe para mim e me pergunte: de quais pessoas eu tive compaixão e fui solidário? Talvez Ele me pergunte: conhece pessoas em sofrimento? E pode fazer alguma coisa? É a bem-aventurança. Garanto-lhe a bem-aventurança. Talvez seja isso que o Senhor me falaria. Bem-aventurados os puros de coração, os que promovem a paz, tudo o mais. E eu agora me deixo olhar por Ele e talvez vá responder. Queira responder, Ele espera a minha oração, a minha palavra de resposta sobre mansidão, aflitos, fome e sede de justiça, misericórdia. O que vou falar a Ele é o momento da minha oração.